graça e paz. Aleluia. Aleluia. Vão entrando, se acomodando. Aleluia, aleluia. A paz do Senhor. A paz, a paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos fazer mais um dia de leitura, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia, que nos concedeu mais um dia, que nos deu a graça, o privilégio, amém? De estarmos aqui na presença dEle. Aleluia, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aleluia, Jesus, aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia, ai, ai, ai. Se vou conseguir. Aleluia, aleluia. Acho que tá melhor assim. Aleluia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Já pega a tua Bíblia, amém? Hoje vamos ler o capítulo 7 de 2 Coríntios, amém? Então quem puder abrir, já se preparar, amém? Preparar o seu coração para Deus ministrar nessa hora, amém? Prepara a tua mente, abra o teu coração, amém? Que Deus tem algo poderoso para entregar na nossa vida hoje, amém? Através dessa palavra, através dessa leitura. Todos os dias recebemos uma porção vinda direto do alto e hoje não será diferente, amém? Hoje será tão boa, tão grandiosa, tão maravilhosa quanto tem sido todos esses dias. Temos feito a leitura, temos recebido do Senhor coisas grandes, amém? Aleluia, como eu digo sempre, você pode não ver, os teus olhos físicos podem não ver, o teu entendimento pode não entender, mas coisas grandes tem feito o Senhor nas nossas vidas. Espiritualmente falando, estamos a crescer em graça, em estatura e em conhecimento na palavra do Senhor. Palavra essa que é viva, é eficaz, que entra e começa a colocar o que tem que pôr no lugar, ela põe, o que tem que mudar, muda, o que tiver que transformar, transforma. Aleluia. Glória a Deus. Que você tenha o coração ensinável no dia de hoje para poder receber, para poder absorver o máximo daquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Aleluia, Jesus. Fofinho. Aleluia, aleluia. Então, hoje vamos ler o capítulo 7. Ontem lemos o capítulo 6. Amém? E como no capítulo 5 que lemos antes de ontem, aprendemos, né, que somos embaixadores de Cristo, somos ministros da reconciliação, amém? E ontem na leitura, no capítulo 6, aprendemos que também somos cooperadores de Deus, amém? Então somos embaixadores, somos ministros e somos cooperadores. Trabalhamos diretamente com o Pai, amém? Não somos só filhos que estão ali, filho, não sou só filho, não. Nós somos os filhos que trabalham para o Pai, os filhos que colaboram com a obra do Pai, amém? Somos filhos que são embaixadores de Cristo Jesus nessa terra, amém? Não somos mais só filhos, não é só filho, não, amém? Aleluia, aleluia. Então que a nossa mentalidade comece a ser transformada a partir de agora, amém? Que a nossa forma de ver as coisas
ver as coisas não só terrenas, mas principalmente as coisas celestiais, as coisas divinas, amém? As coisas que Deus tem para nós, amém? O trabalhar de Deus, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas ao nosso redor, amém? Então que possamos começar a ter uma visão, um entendimento sobrenatural, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória, aleluia, aleluia. Então, se puder abrir já, amém? Estamos dentro do nosso tempo, mas vamos esperar só mais um minutinho, amém? Que mais pessoas entrem, assim a gente começa a leitura, porque esse capítulo não é tão grande assim, então provavelmente nós vamos acabar um pouquinho mais cedo do que ontem. Ontem também o capítulo foi curto e pronto, acabamos um bocadinho mais cedo do que o normal, amém? E hoje também acho que vai ser dependendo do que o Espírito tem para nós, amém? Porque o Espírito Santo sempre nos surpreende com algo mais. Às vezes a leitura pode ser curta, mas o Espírito vem com aquele mais, com aquele acréscimo de informação, amém? Então, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para ministrar, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar em nós, transformar, nos convencer, nos converter, amém? Que o Espírito Santo tenha liberdade de fazer maravilhas no nosso meio, amém? Aleluia, Jesus. Tens liberdade aqui, Senhor, aleluia. Aleluia, Rei da Glória, aleluia, Jesus. Amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Bem, vamos começar então a leitura, amém? Eu vou lendo e vou explicando conforme, amém? Vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Glória a Deus. Então, no capítulo 7 de 2 Coríntios diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda a forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Amém? Vou parar aqui e vamos fazendo a nossa leitura passo a passo, né? Explicando aos poucos, amém? No versículo anterior, ou seja, no capítulo 6, no último versículo, Paulo citou o profeta Isaías, amém? E depois, no capítulo 7, versículo 1, é a continuação daquilo que Paulo estava a falar no capítulo 6, amém? O título dos últimos versículos do capítulo 6 é assim: o problema da associação com os descrentes. Então falamos, né, sobre o que Paulo falou, né, vamos assim dizer,
o trabalhar com os descrentes, o confiar nos descrentes, o se associar com os descrentes. Eu dei alguns exemplos relativamente, por exemplo, né, se você tiver algum problema, às vezes passamos por algum problema, independente de que origem for, de que fórum for. Às vezes nós falamos, né, pedimos conselho, pedimos opinião de pessoas que não são crentes, amém? São pessoas da nossa confiança, são pessoas do nosso meio, do nosso seio, e de certa forma a gente confia, né? Confia naquilo que a pessoa vai dizer, são pessoas idôneas muitas das vezes, então a gente pede conselho. Então, segundo aquilo que Paulo queria passar para nós, né? É no sentido de nós termos maturidade de ver, de balancear, de pôr na balança realmente e ver se aquele conselho, embora tenha sido, né, vamos assim dizer, de certa forma boa, se vai de encontro à palavra ou não. Porque existem padrões, existem regras, existem condutas, vamos assim dizer, que o crente deve seguir. E pessoas que não são crentes, pessoas que não creem na Bíblia, não creem em Deus, amém? Não vão levar isso em consideração, embora o conselho possa ser bom, mas se for se andar no sentido oposto à palavra, então nós já não devemos nos associar, nós já não devemos levar em consideração, nós já não devemos considerar aquele conselho para a nossa vida, amém? Eu dei exemplo do conselho, mas depois, durante a conversa, né, durante a live, veio também a memória sobre, porque Paulo cita, né, o jugo desigual. Quando ele fala em associar-se com descrentes, é exatamente sobre o jugo desigual. Então o Espírito me trouxe a memória de relações, né, relações conjugais, relações amorosas, vamos assim dizer, entre pessoas, ou seja, entre crentes e não crentes, ou entre crentes da palavra, crentes em Jesus Cristo, e pessoas que creem em outras coisas, pessoas que têm outras religiões, outras crenças, outras, né, formas de viver, vamos assim dizer, que há pessoas que não são crentes, né, mas vivem de outras maneiras, pronto, cada um sabe de si. Mas aqui Paulo fala sobre o jugo desigual, que é para termos cuidado, amém? Então, também foi um exemplo, né, que veio. E então, depois disso, né, que era para nós orarmos ao Espírito Santo para nos trazer à memória mais exemplos, trazer, né, a nossa consciência, que às vezes cada um de nós passa por coisas e até então não vai dar importância, mas depois de aprender sobre essa palavra e realmente ter o entendimento, amém? Talvez venham outras lembranças. Já aconteceu isso comigo, foi uma situação assim, então também acho que é jogo desigual, amém? Então sempre no sentido de orarmos a Deus e que seja o próprio Senhor Jesus a ministrar no nosso coração. Então, para não ficarmos só nos exemplos que eu dou, amém? Mas que possamos realmente estar com o coração aberto para Deus ministrar. Deus precisa de ter essa liberdade de falar diretamente conosco. Deus precisa de ter a liberdade de nos convencer diretamente sobre questões que nós passamos no dia a dia e não apenas sobre aquilo que nos é ensinado, entregue, amém? Para não ficarmos só focados em, fechados só aquilo. Não só se trata disso. Um jugo desigual é só quando um crente se envolve, vamos assim dizer, ou casa com descrente. Não, existem muitas situações. O jugo desigual tem a ver com relacionamentos, com alianças, com trabalhos, amém? Várias coisas. O que nós temos que levar em consideração é que é a relação, né, entre o crente e o descrente. Isso é que é o jugo desigual. Porque é por causa do ensino, por causa daquilo que nós temos, aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. O descrente não tem esse mesmo alimento, não tem essa mesma crença. Logo vai haver o jugo desigual, não vai haver entendimento, não vai haver, como é que eu posso dizer, harmonia. Amém? Então, quando nós lemos o capítulo 7, que é a nossa leitura de hoje, o versículo 1 é exatamente a continuação do capítulo 6. Por isso é que
né? Eu estou a voltar a explicar sobre aquilo que nós tínhamos falado ontem. Não sei se você esteve presente, mas caso você não tenha estado, caso você não conseguiu assistir, né, a live, então eu te aconselho a assistir a live de ontem, assim vai poder perceber do que nós estamos a falar, amém? Então, no capítulo 7, que é a nossa leitura de hoje, Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, amém? Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que promessas é que nós temos? Nós temos a promessa de sermos embaixadores de Jesus na terra. Amém? Nós temos a promessa de receber uma recompensa do Senhor por todo o trabalho que nós fizemos aqui na terra. Amém? Nós aprendemos também nos capítulos anteriores que vai haver um julgamento, onde todos vão passar, todos vão ser julgados e vão receber segundo os seus atos, segundo as suas obras, quer sejam elas boas ou quer sejam elas más. Amém? Então, para quem vai receber coisas boas, para quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador, para quem tem o Espírito Santo dentro de si, habitar dentro de si, então esta pessoa já é considerada embaixadora de Jesus, né? De Cristo aqui na terra. Logo, precisamos de nos purificar de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Então, tudo aquilo que contamina o meu corpo, o que nós vamos, né? Se nós tivermos que falar aqui, sem ser espiritual, porque agora estamos a falar de corpo, estamos a falar da carne, amém? Essa carne que nós já aprendemos que vai ficar aqui na terra, que quando nós fomos arrebatados ou quando nós morrermos, o corpo vai ficar, mas a nossa alma vai ter um corpo glorificado, amém? Então, neste momento, Paulo diz: purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo. Ele fala também do espírito, mas vamos nos focar primeiro no corpo. Então, o que nós podemos dizer que contamina o corpo? Sem ser eu a falar, sem ser, né? Porque Paulo aqui não abriu um parênteses, olha, não faz isso. Então, nós precisamos de realmente ter essa maturidade de entender, amém? O que contamina o meu corpo? O que contamina o teu corpo? O que nós colocamos dentro do nosso corpo que nos faz mal? Por exemplo, o que nós colocamos dentro do nosso corpo ou fora do nosso corpo? Que danos é que nós causamos ao nosso corpo? Porque às vezes nós podemos dizer: não, eu sou de Deus, né? Eu sou crente, eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, eu estou em santidade, mas estamos a contaminar o corpo com outras coisas. Vamos dizer: não me drogo, não bebo álcool, então o corpo está purificado. Será? Será que só isso contamina o corpo? Será que só isso nos faz com que o corpo não esteja purificado? Será que a nossa alimentação, por exemplo, é uma alimentação saudável? Então nós precisamos de ver tudo isso. Mas Mara está a dizer que comer alimento tipo assim, né, não muito saudável é pecado. Não se trata de ser pecado, mas trata-se de Paulo dá-nos um conselho. Como nós temos promessa, como nós não somos qualquer pessoa, porque se até ontem, até antes de ontem, você achava que era uma pessoa qualquer, você achava que era, pronto, eu sou só uma ovelha, eu sou só uma filha de Deus, já não sou só, eu vim só parar aqui no mundo de paraquedas. Agora você já sabe que você não é apenas uma pessoa, você não é apenas um filho de Deus, uma filha de Deus. Você agora sabe que você é embaixador de Cristo, você representa Cristo na terra, você é ministro da reconciliação, ministra da reconciliação, porque a partir do momento que você se reconciliou com o Pai, a partir de agora você recebeu a patente da reconciliação. Então você precisa de fazer com que outras pessoas se reconciliem com o Pai. Amém? Você agora é um cooperador de Deus aqui na terra. Você é uma cooperadora de Deus aqui na terra.
Ou seja, nós somos ajudantes de Deus, nós somos a boca que Deus usa aqui na terra. Porque nós aprendemos ontem, quando nós fazemos um apelo para alguém, quando nós levamos a palavra de Deus para alguém, nós estamos, é como se fosse, a palavra de Deus diz, é como se fosse o próprio Deus a falar através de nós, para esta pessoa que nós estamos a falar. Então nós somos a boca de Deus aqui na terra. A minha pergunta é, já sabemos disso tudo. Nós não sabíamos, agora sabemos. Agora o que Paulo diz é, como temos essas promessas, como temos essa patente, essa responsabilidade, essa missão nas mãos, amém? Nós precisamos de purificar o nosso corpo, não nos contaminar, amém? Corpo, estamos falando do corpo. Então temos que ver o que é que colocamos dentro do nosso corpo, o que é que nós comemos, o que é que nós bebemos. Temos sonos restauradores, estamos a dormir horas suficientes. Tudo isso contamina o nosso corpo. Se nós não tivermos um descanso adequado, vamos acordar mal disposto. Em vez de falar com o irmão com carinho, vamos ser já rudes porque não tivemos um sono restaurador, um sono, né? Não dormimos horas suficientes, por exemplo. Então, existem muitas questões que vão além do pecado. Nós não podemos viver só, controlar o pecado. O pecado, conforme nós vamos nos purificando, conforme nós vamos nos santificando, nós vamos abandonando o pecado. Às vezes nem é pelo esforço, vai ser natural. Vai ser natural, assim do mesmo jeito que nós às vezes quando mudamos a alimentação, né, dizemos agora vou começar a comer comida saudável. No início vai ser aquele esforço, vai ser aquele controle, não, isso eu não posso, isso aqui, e estou mesmo com vontade, mas não vai comer. Mas depois com o hábito, a pessoa já vai ser tão natural que você quando for servir comida, você vai falar, não, isso aqui, não, isso não vai me fazer bem. Não, isso aqui não. Então já vai estar nós já vamos estar no automático, vamos estar a fazer as coisas naturalmente, sem ter que alguém estar em cima de nós para fazermos as coisas, amém? Então é a mesma coisa com as outras questões que não têm a ver com o pecado, amém? Ou seja, o pecado já vamos naturalmente deixando, então precisamos de entender o que é que nós estamos a fazer com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? Depois Paulo fala sobre o Espírito. Paulo diz, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo. Já falamos. Você vai continuar a fazer exercício de ver o que contamina o teu corpo, o que você está fazendo, amém? Não vou ser eu a falar, não, tens que parar isso. Então, faz a tua oração, fala com o Pai, amém? E pergunta, Senhor, será que eu fazendo isso estou bem? Então, amém? Depois ele fala sobre o Espírito. Do mesmo jeito que devemos guardar o corpo, né? Não contaminar, não manter purificado, também precisamos de purificar o Espírito. Tá? O que é que nós temos que fazer para purificar o Espírito? Temos que dar alimento saudável. Amém? Do mesmo jeito que o corpo precisa de alimento saudável, o Espírito precisa de alimento saudável. Porque nós no corpo não vamos comer toda hora hambúrguer, McDonald's ou pizza, não vamos estar a comer pão só, vamos sempre buscar uma comida balanceada. Então o espírito também, não só como, eu sou isso louvor, não faço mais nada. Mas que louvor, uns louvores aí, não sei o que. Então nós temos que ver, até o louvor precisa de ser um louvor que alimenta de facto o nosso espírito, porque existem não estou a dizer que ouvir louvor é errado, amém? Não estou a dizer isso, simplesmente estou a dizer que para nós, até nos louvores, até nas pregações que a gente ouve, saber escolher, amém? Vai haver louvores que você vai começar a ouvir porque você está na fase de conversão. Então você vai ouvir aqueles louvores. São aqueles louvores almáticos. Aqueles louvores como se fossem aqueles louvores que Deus me tirou do fundo do poço. Aqueles louvores que como é que se diz? Quando é até música
sertaneja, não sei o que, falam da sofrência, né? Aquele louvor, que coisa, ai, meu Deus, na luta, na guerra, e não sei o que. Existem esses louvores, são aqueles louvores que nós ouvimos no início da nossa conversão. Mas conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai crescendo na fé, nós precisamos de começar a mudar o estilo de louvores que nós ouvimos. Porque um louvor, para alimentar mesmo o teu espírito, não é mais esse louvor que vai te fazer lembrar quando Deus te tirou do fundo do poço, quando Deus... Não é esse. Nós precisamos de começar a ouvir aqueles louvores que engrandecem o nome de Deus, aqueles louvores que nos levam em adoração. Nós temos que não só nos lembrar da sofrência que nós passamos, mas começamos a exaltar o nome de Deus. Temos que começar a mostrar o amor que sentimos pelo Pai, amém? Começar a louvar de formas assim, Senhor, Tu és o leão de Judá. Louvores que engrandecem, amém? O Espírito de Deus, que exaltem, amém? Então, isso é assim. Claro que eu estou a falar de pessoas que já estão há algum tempo na caminhada, amém? Falei primeiro desses louvores, que são aqueles louvores que nós ouvimos. Todo mundo ouviu. Todo mundo que começou vai ouvir esses louvores. Só que você precisa de move on, amém? Você precisa de seguir em frente. Não pode ficar estagnada nesse louvor. Mesmo desde que eu me converti há 7 anos, não sai da minha playlist. Tem que sair da tua playlist. Você precisa de seguir em frente. Você precisa de esquecer esse... Não esquecer, não é isso que eu quero dizer. Esqueci do fundo do poço que Deus me tirou. Nós não vamos nos esquecer, mas não podemos ficar estagnados nessa lembrança, amém? Precisamos de começar a cantar louvores que exaltem o nome do Senhor, que engrandecem o nome do Senhor. Porque aqueles são os louvores que nós colocamos a nossa gratidão, e nós vamos reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo de onde Deus nos tirou, mas nós estamos a exaltar o nome dele, amém? Então, quando eu digo que nós precisamos de ver que alimento estamos a colocar no espírito, é nesse sentido, amém? Do mesmo jeito, pregações, aquelas pregações que nós gostamos, a pregação que nós gostamos, normalmente é a pregação que nos faz carinho, que nos passa a mão na cabeça, que nos dá assim né? Nos massageia o ego. Essa pregação é que nós gostamos, que nos deixa na zona de conforto, aquela pregação que diz: estás a fazer tudo certo, não move nem mais um dedo, que estás no caminho certo. Mas aquela pregação que nos dá pedrada, das pedras, dos blocos da cabeça, nós não queremos ouvir. Aquela pregação que confronta o nosso espírito, aquela pregação que diz: você que faz isso, deixa de fazer. Essa nós não queremos ouvir. Nós não queremos que ninguém nos diga que é para deixar de fazer coisas. Só que às vezes precisamos de ver se não é esse tipo de pregação que nós estamos a precisar. Porque a pregação que não gera transformação não tá te fazer crescer. A pregação que não te dá na cabeça, que não fere a tua alma, o teu ego, o meu ego, não nos faz crescer, nos mantém na zona de conforto. Nós estamos que nem ovinhos debaixo da galinha, ali no conforto da galinha, ali a nos aquecer, e nós estamos ali à espera do momento que vamos partir. Nós não podemos ser esse tipo de crentes. Não podemos ser esse tipo de crentes. Pelo menos não nesse mundo, não nessa época que nós estamos, porque nós estamos a viver uma era agressiva, onde Satanás e os seus demônios já não estão assim, não tem mais vergonha. Quem cega Satanás e os seus demônios não está mais a se esconder. Não está mais escondido, porque antigamente nós ouvíamos: parece que o vizinho usa lá umas coisas, parece que o fulano faz. Hoje em dia está explícito, as pessoas estão a pôr na internet: eu faço isso, se você quiser, eu faço aquilo, e o fulano faz, e estão a fazer à frente das pessoas, e as pessoas não estão a se esconder. Então já não está mais naquele tempo, amém? Onde nós éramos os crentes de que ninguém sabe que você é crente. Se os filhos de Satanás não estão se a esconder, os filhos de Deus também não podem mais se esconder. Está na altura de começarmos a mostrar quem somos em Cristo Jesus.
Amém? Está na hora de nós começarmos a mostrar quem nós seguimos. Mas muitas das vezes nós não queremos mostrar para quê? Para não nos dizer, ei, você é de Deus e faz isso. Então nós preferimos ficar, não. Se ninguém souber que eu sou de Deus, ninguém vai me confrontar, ninguém vai me chamar a atenção de um erro. Mas nós precisamos de começar a nos posicionar em Cristo Jesus. Já não é tempo mais de brincar, de ser cristão. Não é mais tempo de brincar, não, acho que eu vou. Não. Amém? Então, voltando à pregação, aquela pregação que nós não queremos ouvir, aquela pregação que nos confronta a mudar, que nos confronta a nos transformar, às vezes essa pregação que nós estamos a precisar. Amém? Às vezes estamos mesmo a precisar de ouvir essa pregação. Mas eu não quero ouvir para depois não me falarem. Não, ouve sozinho mesmo, sozinha. Põe os fones. Ninguém vai te falar, olha, é para ti. Você mesmo vai se falar, não, isso é mesmo para mim. E não adianta dizer, não, isso aqui é mesmo o meu marido que tinha que ouvir, ou mesmo a minha mulher. Não, é mesmo você. Porque quando você vai na igreja e começa a ouvir, não é para o vizinho, é mesmo para ti. É mesmo para nós. Nós temos que começar a levar a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Nós temos que começar a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e esquecer do fulano. Vamos deixar os fulanos que não estão a conseguir mudar sozinhos. Vamos nós mudarmos a nós mesmos primeiro. Amém? Então é isso. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Amém? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que é aperfeiçoando? Paulo, quando diz aperfeiçoando, ele não diz aperfeiçoar, aperfeiçoa. Ele diz aperfeiçoando, é algo contínuo. Amém? Nós não aperfeiçoamos, já estou perfeita no espírito, então vou já parar, já sei tudo. Não, nós precisamos de nos aperfeiçoar. É algo contínuo, é algo que tem que ir todos os dias, dia após dia. Amém? Então precisamos de buscar esse aperfeiçoamento. Amém? Estarmos em santidade no temor do Senhor. Aleluia, Jesus. Até agora, quase 30 minutos que estamos online, só falamos do versículo. Oh, aleluia, Jesus. Nós quando oramos e nós dizemos, Santo Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Então nós temos que entender que o Espírito tem liberdade. E quando o Espírito tem liberdade, ele fala. E ele fala direto à nossa necessidade. Amém? Então é assim. Não está nada programado, mas foi só dar liberdade ao Espírito e agora vamos, amém? Então no versículo 2, Paulo já muda, amém? O tema, o título já é a alegria de Paulo. Então diz assim, concedamos-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo aqui já mudou um pouco a forma dele falar. Nós nos lembrarmos do capítulo 1 deste livro, né, de 2 Coríntios, nós sentimos nas palavras de Paulo uma dor, uma angústia. Eu não diria revolta, porque não parecia revolta, mas tristeza, uma tristeza profunda. Mas aqui já sinto uma mudança né? Em Paulo, vamos assim dizer, assim, já está mais animado. Amém? Já não está tão angustiado como parecia no capítulo 1, porque aqui ele já começa a dar palavras, né? Para esses crentes de Coríntio, né? Assim, mais animada, vamos assim dizer. Depois ele diz, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Quando nós começamos a ler também, né, no capítulo
dos primeiros, entre 1 e 2. Se vocês têm acompanhado todos os dias, ou se já leram, amém? Paulo tinha dito que ficou triste porque não encontrou Tito, né? Porque ele não conseguiu estar com ele. E aqui ele já diz, né, que agora já teve, né, encontrou-se com Tito e ficou consolado, né, alegrou-se com as boas novas que Tito trouxe, porque Tito trouxe novidades de Corinto, amém? Então ele diz, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja, Tito, quando vai ter com Paulo, ele diz, olha, o povo de Corinto, eles estão assim tão tristes, mas estão ao mesmo tempo tão alegres contigo, tão tristes pela saudade que eles estão de ti e tal. Então pronto, Tito entregou a Paulo as novidades, né, de Corinto. Então Paulo alegrou-se em saber, né? Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo ficou mais alegre ao saber que Tito tinha novidades, amém? Apesar das saudades, da tristeza, né? De estarem tristes pela saudade, mas Paulo ficou confortável, né? Ficou não confortável, mas com o coração em paz, em saber que estava a ouvir novidades, né, desse povo que ele tanto gostava. No versículo 8 diz assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Paulo aqui não está a falar desta carta, não está a falar desta segunda carta, mas está a falar da primeira, porque foi na primeira que ele pegou e deu, né? Porque esta que ele diz aqui, né, que ele está a dizer, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Ou seja, essas palavras estão na segunda carta, que é essa que estamos a ler. Então, estas palavras ele refere-se da primeira carta, que ele diz que mesmo que aquela primeira carta que eu escrevi para vocês tenha vos trazido tristeza, eu não me arrependo. Por quê? Porque havia necessidade dele escrever o que ele escreveu, embora não fosse algo que o povo quisesse ouvir. Amém? Então depois ele diz, é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Ou seja, Paulo, ao aperceber-se que o povo ficou triste com as palavras, né, de Paulo naquela carta, ele disse, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo alegre, vamos assim dizer, por saber que vocês, apesar de terem ficado tristes, mas foi por pouco tempo. E vocês ficaram com uma tristeza que realmente era que Deus queria que vocês ficassem. Por quê? Porque nós falamos assim da impressão que Deus, né, tem prazer na tristeza do seu povo, mas não é o caso. A tristeza é a tristeza que eles sentiram, que era a tristeza que Deus queria. Era no sentido de, toda vez quando nós nos apercebemos que estamos a fazer algo de errado contra Deus, algo de errado contra o próximo, e nós sentimos aquela tristeza de ter magoado, termos trazido dor, termos trazido desconforto para a pessoa em causa, né, ou para Deus, nós sentimos aquela tristeza. Essa tristeza é uma manifestação da nossa alma, vamos assim dizer, né, do nosso espírito, mostrando arrependimento. Porque quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa não sente essa tristeza no coração, né, vamos assim dizer, para ser mais fácil de entender, mostra uma frieza de certa forma nossa, mostra que nós estamos frios. Então, se você não fica triste de ter feito algo errado, então a pessoa está fria, amém? Então, Paulo aqui diz que embora vocês tenham ficado tristes com a mensagem que eu mandei, com a carta que eu escrevi, foi uma tristeza que não durou muito, mas em contrapartida foi uma tristeza que Deus queria que vocês sentissem.
Amém? Por quê? Porque traz o arrependimento, mostra que vocês estão sentidos essa tristeza. Amém? Depois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Vocês não foram prejudicados. Leram a carta, mas não foram prejudicados. Ficaram tristes, né? Mas não era nada para vos prejudicar. No 10 diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Amém? A tristeza que Paulo está falando aqui, que é a tristeza segundo Deus, ele diz: a tristeza segundo Deus não produz remorso. Porque o remorso não é arrependimento. Muitas pessoas pensam que remorso é arrependimento. O remorso não é arrependimento. O remorso, a pessoa fica ali a remoer o que fez, mas também fica a justificar. Né? Tipo assim, você faz algo de errado contra alguém e você começa tipo, não devia ter feito isso no fulano. Mas também só fiz porque ele me fez isso. Isso não é arrependimento. Isso é remorso de termos feito. Por exemplo, um exemplo na Bíblia que nós encontramos é o exemplo de Judas. Judas Iscariotes, quando traiu Jesus, ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Porque como é que nós damos conta que Judas teve remorso? Porque ele tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida, ele acabou com a própria vida. Porque se ele tivesse realmente se arrependido, ele não faria isso. Ele teria pedido perdão. Jesus iria lhe perdoar e iria, prontos, né? Claro que ele ia ter as consequências daquilo que ele fez, mas não seria o que ele fez, amém? Ele fez o que fez por remorso. Ele ficou ali corroído, ele queria devolver as moedas, já não era possível devolver, já não era possível ele desfazer aquilo que ele fez. E ele não teve um arrependimento, mas ele teve um remorso, ele teve peso de consciência. E aquele remorso, aquele peso na consciência dele levou com que ele fizesse o que ele fez, que ele tivesse tirado a própria vida. Amém? Então, existe diferença. Remorso não nos leva ao arrependimento. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento, nós pedimos perdão. Nós vamos ficar tristes ainda com a situação, mas o arrependimento traz uma paz no espírito. Porque embora a gente fique triste pelo dano que fez, pelo mal que fez ao outro, mas nós recebemos uma paz interior que é dada por Deus. É uma paz que nós não vamos também, aquela paz que é do entendimento, nós não vamos conseguir perceber, não vamos conseguir explicar. Talvez a pessoa não vai entender, mas nós sentimos paz, porque é como se nós tivéssemos tirado algo de dentro de nós, um peso das nossas costas. Amém? Então, o que Paulo aqui diz é que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Porque se nós não nos arrependemos das coisas que fazemos erradas, nós não pedimos perdão. O arrependimento nos leva ao reconhecimento. Primeiro nós precisamos de reconhecer que nós erramos. Nós nos arrependemos de ter feito isso. Nós pedimos perdão e nós somos salvos. Embora tenhamos feito algo muito errado, por exemplo. Amém? Já o remorso, depois ele diz, e a tristeza segundo o mundo produz morte. Essa tristeza segundo o mundo já é o remorso, já que lá, não, estou triste porque eu fiz, mas também não me arrependo. Se tivesse que fazer, fazia de novo. Ou então ficamos a justificar o fato de termos errado. Então isso produz morte, que é o que aconteceu com Judas. Amém? Produz morte, porque não traz arrependimento, traz a justificação do nosso erro, a justificação do outro que errou conosco, amém? E produz morte, a gente morre espiritualmente e fisicamente mesmo. Se Jesus vier, se acontecer alguma coisa e a pessoa morrer, vai para o inferno. Então é a morte espiritual, para além da morte física, amém? No 11 diz,
Vejam vejam com que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Amém? Ou seja, Tito, quando veio ter com Paulo, ele trouxe a Paulo, né, o feedback, vamos assim dizer, o retorno, o resultado da carta que Paulo escreve para o povo de Corinto. Amém? Apesar de Tito deve ter dito, olha, o povo ficou triste, mas ao mesmo tempo essa carta, essas palavras, embora tenha trazido tristeza, mas trouxe a eles uma consciência das coisas que estavam a fazer de errado, e eles voltaram-se para o Senhor, refizeram, né? Vamos assim dizer, refizeram a rota, né? Deixaram de fazer aquelas coisas erradas e ainda me receberam bem, ainda fizeram isso. Então Tito, quando vai levar esse feedback para Paulo, dá esse feedback, amém? Que valeu a pena. Foram palavras duras e nós lemos, nós lemos a carta, né? Que é o livro de 1 Coríntios e são palavras assim realmente de um pai para os seus filhos. É preciso as pessoas que estão a ler a carta receberem essa mensagem como realmente um pai está a escrever. Porque se for uma pessoa qualquer, a pessoa vai ficar ofendida. E muitas das vezes, mesmo sendo um pai, você fica, né, daquela coisa. Mas a tendência da gente baixar a cabeça e dizer, ok, meu pai quer o melhor para mim, então é maior do que a nossa razão, o nosso entendimento. Então, foram palavras realmente duras de Paulo, foram assim, bem diretas, sem rodeios, mas que trouxeram uma mudança de comportamento daquele povo, uma mudança de postura, uma mudança de rota. Eles voltaram para os caminhos do Senhor, porque Paulo disse, não se esqueçam daquilo que eu lhes ensinei, e se for possível, eu vou mandar. Acho que foi quando ele manda Tito mesmo, ou Timóteo, disse, eu vou mandar, que é para eles vos explicarem de novo tudo aquilo que eu já tinha vos ensinado. Então eles mudam o comportamento. Então é um bom feedback, que Tito, né, está a trazer para Paulo, lá vale a pena. Foi assim bem dura, bem, né, bem, vamos assim dizer, bem na cabeça, mas valeu a pena porque o povo se consertou. Então Paulo está a mostrar a sua gratidão, está a mostrar agora, né, nesta segunda carta, está a mostrar, olha, Tito veio, me trouxe o feedback e eu estou alegre em saber que apesar de vocês terem ficado tristes, apesar que depois ele diz mesmo, eu até me arrependi, mas como trouxe vocês para o caminho certo, trouxe vocês para a rota certa, trouxe vocês ao arrependimento, então me alegro em saber que valeu a pena essas palavras duras, amém? Então este capítulo 7, resumidamente falando, tem a ver com o feedback de Paulo, né? Ou seja, de Tito para Paulo e Paulo, consequentemente, para o povo de Coríntios, amém? Aleluia, Jesus. Aqui terminamos a nossa leitura do capítulo 7. Como eu disse, é um capítulo bem curto, mas como toda a palavra do Senhor,
é sempre recheada de bênçãos, recheada de informação, recheada de conteúdo, recheada de esperança, de fé, de vida. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz, não volta vazia. Então tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos, está a fazer o efeito que precisa de fazer na nossa vida. Amém? Não às vezes o efeito que nós queremos, mas o efeito que nós precisamos. Amém? Deus, na sua soberania, na sua majestade, na sua graça e misericórdia, Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos nesse momento. Porque às vezes o que nós queremos é uma coisa e não vai de encontro à vontade de Deus, pelo menos para o momento que a gente está a viver. Amém? Então eu creio que a palavra do Senhor está a fazer e vai continuar a fazer o efeito necessário dentro de nós. Amém? Aleluia, Jesus. Então, por hoje terminamos aqui a nossa leitura. Amanhã vamos ler o capítulo 8. Amém? Amanhã vamos fazer a live um pouquinho mais tarde, como de sempre, né? Como no domingo a gente faz sempre um pouquinho mais tarde. Então, por volta das 21, horário da Inglaterra, entre as 20h30 e as 21. Amém? Não muito depois disso, porque senão depois também fica muito tarde para quem está em Angola, principalmente, que é 1 hora a mais. Então, o horário que eu consigo fazer é esse, realmente. Então, vamos manter o nosso horário, amém? Então, espero por vocês. Que Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Vamos orar, então, para encerrar a live de hoje. Não sei se você tem algum pedido de oração. Se tiver, por favor, já escreva aqui no chat, se puder. Se não puder ou se não tiver, a gente vai orar na mesma. E vamos deixar o Espírito nos levar em oração, como tem sempre feito todas as noites. Amém? Cada leitura é uma oração diferente. Aleluia, Jesus. De acordo ao Espírito Santo. Amém? Aleluia, aleluia. Amém. Então, quem puder, por favor, fechar os olhos. Quem não puder, ficar com o olho aberto mesmo, como eu digo sempre. Porque eu entendo que às vezes a pessoa está fazendo outras coisas, né? Põe a live e vai só ouvindo. E é normal. Então, quem puder fechar, amém. Quem não puder fechar, amém também. Vamos orar na mesma, amém? Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Paizinho, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nessa noite, Senhor. Obrigado, Rei da Glória, pela tua presença, Senhor. Todo dia, Pai amado. Ontem oramos, te pedimos, Santo Espírito, que tivesses acampado ao nosso redor, Senhor, nos dando, Pai Santo, proteção, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Rei da Glória. Então nós te agradecemos, Pai amado, por seres fiel, por teres cumprido, meu Pai, o nosso pedido, Pai Santo, teres ouvido, Rei da Glória. Graças te damos, te louvamos, Senhor, porque até aqui, Senhor, tens sido conosco. Ebenezer, Senhor, obrigado, Rei da Glória, por estares, Pai Santo, nos enchendo, Pai Santo, da tua presença, Pai Santo, por, Senhor, teres estado e sido fiel, Pai amado, nos trazendo, Senhor, aqui, meu Pai, nesse momento de leitura, Senhor, desde o dia 1 de janeiro que a gente começou, Pai amado, tens sido fiel, meu Pai, tens nos ajudado, tens nos enchido de graça, de sabedoria, de estratégia, de discernimento, Pai Santo. Obrigado, Rei da Glória, por permitir, meu Pai, porque eu creio, eu sei, Senhor, que se não fosse a tua vontade, não estaríamos aqui, Senhor. Se não fosse da tua vontade, Rei da Glória, alguma coisa já teria dado errado, Pai Santo, mas porque a tua mão bondosa, a tua mão santa tem sido sobre nós, Senhor. O Senhor tem nos dado a graça, meu Pai, de conseguirmos fazer, meu Pai, as lives de leitura, as lives, Senhor, de ensino da tua palavra, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto, meu Pai, por
tudo que fizeste, tudo que tens feito e por tudo, Pai amado, que ainda irás fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Oh, Pai amado, eu te agradeço, meu Pai. Pai amado, eu te exalto, Pai amado, pela vida desse irmão, dessa irmã que está sempre presente aqui, Pai Santo, que tira, meu Pai, um tempo, meu Pai, do seu dia para estar aqui presente e ouvir a tua palavra, meu Pai, independentemente das circunstâncias, meu Pai, independente das situações, Rei da Glória, essa pessoa, meu Pai, esse teu filho, essa tua filha, tira sempre esse momento, preserva, meu Pai, para estar contigo, Rei da Glória, para ouvir aquilo, Senhor, que tens para entregar, Senhor. Então eu te peço, Santo, o Senhor encha de graça, encha de sabedoria, encha da tua santa e bendita presença, meu Pai, essa filha, esse filho, meu Pai. O Senhor, Pai amado, não permita que falte nada, meu Pai, na vida, meu Pai, dele, dela, Senhor. Que a tua presença, meu Pai, esteja sempre, meu Pai, que acompanhe, meu Pai, todos os dias por onde eles forem, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor os encha de graça, meu Pai. Encha-os, meu Pai, do teu amor, transborda-os da tua santa e bendita presença, Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Eu te peço, Santo, que o Senhor, meu Pai, vai na frente, meu Pai, mostrando sempre os caminhos, guardando, meu Pai, a casa, a família, meu Pai, desse teu filho, dessa tua filha, Rei da Glória. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que nós vamos encerrar essa live, mas te peço, Rei da Glória, que a tua presença jamais se aparte de nós, Senhor. Seja conosco, meu Pai, na ida, seja conosco na volta. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, meu Pai. Esteja sempre conosco, Rei da Glória. Acampa os teus anjos também ao nosso redor, meu Pai, fazendo a nossa escolta, meu Pai, fazendo a nossa proteção, meu Pai, em nome de Jesus, guerreando nas hostes celestiais em nosso favor, Rei da Glória. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, guarda essa casa, guarda essa família, Senhor. O Senhor, meu Pai, seja o centro da vontade, meu Pai. Que o Senhor seja o centro dessa família, dessa casa, meu Pai, trazendo paz, trazendo harmonia, meu Pai, trazendo reconciliação aonde tiver guerra, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, seja, meu Pai, o Deus dessa casa, dessa família, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, eu te entrego o dia da manhã. Te peço, Pai amado, que o Senhor esteja sempre conosco, Rei da Glória, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro, te agradeço, meu Pai, encerra essa live, meu Pai, e entrego nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo. E se Jesus não voltar amanhã, a gente estará juntos, amém? Juntas, como eu disse, entre as 20h30 e as 21h, horário da Inglaterra, horário de Portugal, amém? Fiquem todos com Deus, uma feliz noite e um beijo. Fiquem com Deus.